equivocado. Também houve ali recados do governador de São Paulo, né, para a base bolsonarista, mas especificamente a base que é comandada por Eduardo Bolsonaro. Então, o Tarcísio radicalizou o discurso, porque ele era apontado como uma pessoa que não tinha um discurso, enfim, coerente em relação ao que essa parte do bolsonarismo quer. Eles queriam um empenho muito maior do governador, e ele acabou entrando, então, nesse jogo, né, se envolveu pela articulação a favor da anistia, foi a Brasília, enfim, conversou, articulou. Ontem fez críticas fortes ao STF, só que o que acontece? Quando ele se coloca nessa posição mais próxima do que a ala eduardista, digamos assim, do bolsonarismo, ele acaba afastando um pouco os moderados, e foi isso que aconteceu. A gente trouxe dados sobre isso também, em relação ao Tarcísio. Se nós observarmos entre os moderados, né, que é o que a gente tem colocado aqui, o Tarcísio, ele costumava andar muito bem nesse grupo. Inclusive, ele tinha entrada também à esquerda, né, de pessoas que entendiam o Tarcísio como centro. A partir do momento que ele faz um movimento muito mais focado na ideia bolsonarista mais radical, ele afasta esses moderados. Então, nós tivemos uma rejeição de 47,7% em relação às falas do Tarcísio ontem na manifestação entre os moderados. 21,3% aprovaram, que é essa faixa de moderado mais próximo desse bolsonarismo, e 31,1% neutro. Então, nitidamente, os moderados rejeitaram, né, com quase 30 pontos de diferença, essas manifestações do Tarcísio. Dentro da esquerda, uma rejeição grande, né, quase 90%. Tem aqui um percentual de 5,5% que gostaram das manifestações, porque entendem o Tarcísio como um bolsonarista mais radical, já entende essa facção da esquerda, essa parte da esquerda, entende isso, então acha que é importante que ele mostre essa face, que acham que acaba ajudando a esquerda. E dentro da direita, ele teve 68,3% de aprovação e 14,7% de rejeição, porque apesar das declarações do Tarcísio, há uma ala da direita que não gosta dele, que acha que ele está fazendo apenas um jogo de cena e que não confia no Tarcísio. Então, esse percentual também rejeita. O que me parece, então, é que, como eu falei, era uma manifestação um pouco desconectada do desejo da população, que, inclusive, não está muito interessada em anistia, a gente já vem notando isso, a maioria da população não está interessada nesse tema. Então, o Tarcísio ali se colocou como o candidato para representar o bolsonarismo, tentando uma articulação de bastidor para se tornar esse candidato. A grande pergunta até que ponto o eleitor moderado vai entender o Tarcísio realmente como uma pessoa que está fazendo aí uma articulação política para se tornar uma liderança abençoada pelo clã Bolsonaro, ou até que ponto que vai entender que ele é um bolsonarista radical, né? Se houver esse entendimento, ele vai acabar colaborando com a estratégia do Lula, que vem alimentando essa ideia, né, de radicalismo do Tarcísio, para jogá-lo realmente para um perfil mais bolsonarista e manter acesa a chama da polarização. O que a gente observa realmente que eu já tenho falado isso aqui em outras semanas também. Há um cansaço dessa radicalização, dessa polarização, as pessoas estão muito voltadas para o centro, tanto que, inclusive, na pesquisa de hoje, a pesquisa Atlas que saiu hoje sobre o governo de São Paulo, já há segundo turno, e o Alckmin, por exemplo, é muito próximo do Tarcísio na disputa, né, que é um candidato considerado mais centro. Então, me parece que o Tarcísio estava muito bem colocado nessa postura de candidato de centro, pelo menos perante a população, não estava bem colocado perante parte da família Bolsonaro, e está tentando aí andar numa corda bamba, né, numa linha muito tênue, para tentar trazer o voto do centro e do bolsonarismo, né? Agora, será que vai conseguir? Então, acho que a dúvida é essa. A gente vai ter que observar as próximas semanas como é que isso vai acontecer. O que a gente pode dizer é que agora, neste momento, ele assustou um pouco esses moderados que entendiam ele como uma pessoa realmente de centro, um pouco afastada dessa radicalização. E só que é um jogo que ele foi colocado, as peças foram colocadas e ele tem que jogar, né? E está jogando, me parece que está jogando. As imagens que nós vimos mostram um Tarcísio um pouco constrangido, né? Estava a fala do Malafaia, por exemplo, que parece que ele não está tão confortável nessa posição, né? Eu acho que quem conhece o Tarcísio entende ele, né? Pelo menos as interlocuções que a gente vai tendo com pessoas que têm convivência com o governador nos mostram que é uma pessoa um pouco mais moderada. Então, quando ele sai dessa figura de equilíbrio, ele se coloca um pouco desconfortável, né? A feição dele mostra um desconforto ali.
Enfim, vamos ver como é que isso vai resultar nas próximas semanas. Eu acho que essa semana vai ser muito importante para o Tarcísio decidir o futuro dele. Né?